Você já ouviu falar de uma batalha espiritual travada entre o arcanjo Miguel e o próprio Satanás? Não estamos falando de uma luta pelo destino da humanidade ou de um embate pelo controle de nações, mas de algo inesperado, uma disputa pelo corpo de Moisés. Esse evento enigmático é mencionado brevemente na Bíblia, em Judas 1:9, e apesar de ser pouco explorado, carrega mistérios profundos sobre o mundo espiritual. A passagem diz: "Mas o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo e argumentava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda." Esse versículo levanta uma série de questões intrigantes. Por que o corpo de Moisés era tão importante? O que Satanás queria com ele? E por que Miguel interveio nessa disputa? Diferente de outras narrativas bíblicas que detalham batalhas entre forças espirituais imortais, esse episódio não apresenta um contexto imediato no Antigo Testamento. O que sabemos é que Deus, pessoalmente, sepultou Moisés em um local desconhecido, impedindo que alguém encontrasse seu túmulo. Mas por quê? Havia algo de especial nesse corpo. Para entender essa disputa sobrenatural, primeiro precisamos voltar no tempo e compreender quem foi Moisés. Qual era a importância desse homem para a história bíblica e por que ele se tornou um dos personagens centrais do plano divino? Essa resposta pode nos ajudar a desvendar o mistério que envolve sua morte e sepultamento. Para entender por que o corpo de Moisés foi disputado no mundo espiritual, primeiro precisamos compreender a grandeza desse homem. Moisés não foi apenas um líder, mas uma figura central na história de Israel e na revelação divina ao povo escolhido. Seu impacto foi tão profundo que sua vida pode ser dividida em 3 fases distintas, cada uma com 40 anos de duração. A primeira fase de sua vida foi marcada por um começo milagroso. Moisés nasceu em um período de intensa opressão no Egito, quando o faraó havia decretado a morte de todos os bebês hebreus do sexo masculino. Para salvá-lo, sua mãe, Joquebede, o escondeu por 3 meses e, sem outra opção, colocou-o em um cesto no rio Nilo. Ele foi encontrado pela filha do faraó, que decidiu criá-lo como seu próprio filho. Assim, Moisés cresceu no Palácio Real, recebendo a melhor educação da época e tornando-se um homem poderoso em palavras e obras. Atos 7:22. Na segunda fase, tudo mudou drasticamente. Depois de matar um egípcio que agredia um hebreu, Moisés precisou fugir para o deserto de Midian. Ali, passou 40 anos como pastor, vivendo no anonimato e aprendendo lições de humildade e dependência de Deus. Foi nesse período que se casou com Zípora e conheceu seu sogro Jetro, que mais tarde lhe daria conselhos valiosos sobre liderança. A terceira fase começou quando Deus o chamou através da sarça ardente para libertar Israel da escravidão. Moisés enfrentou o faraó, conduziu o povo pelo deserto e recebeu diretamente de Deus as tábuas da lei no Monte Sinai. Sua proximidade com Deus era única. Moisés falava com o Senhor face a face. Êxodo 33:11. Sua liderança foi essencial, mas sua morte traria um dos maiores mistérios da Bíblia. O que aconteceu após seu último dia de vida, a morte de Moisés, marca um dos momentos mais enigmáticos da Bíblia. Após conduzir Israel por 40 anos no deserto e testemunhar milagres extraordinários, Moisés chegou ao fim de sua jornada. Ele subiu sozinho ao Monte Nebo, de onde pôde contemplar a terra prometida. Mas apesar de sua missão grandiosa, Deus não permitiu que ele entrasse na terra que havia sido prometida aos patriarcas. Deuteronômio 34:5-6 descreve esse evento de forma única. E morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor.
Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Aqui surge o grande mistério. Por que Deus escondeu o túmulo de Moisés? Esse é um detalhe incomum na narrativa bíblica, pois a maioria dos grandes líderes do povo de Israel teve sepulturas conhecidas e honradas. No entanto, no caso de Moisés, seu local de descanso final foi mantido em total segredo. Uma explicação plausível está na inclinação de Israel para a idolatria. Se mesmo a serpente de bronze feita por Moisés se tornou objeto de adoração indevida, segundo Reis 18:4, imagine o que aconteceria se os israelitas tivessem acesso ao túmulo de seu maior líder. O perigo de que o túmulo se tornasse um local de culto e veneração era real, e Deus, em sua sabedoria, impediu que isso acontecesse. Mas o mistério não termina aqui. A Bíblia revela que, em algum momento após a morte de Moisés, houve uma disputa sobrenatural pelo seu corpo. Quem estava envolvido nesse confronto e por que esse corpo era tão valioso no mundo espiritual? O que aconteceu após a morte de Moisés transcende o mundo físico e nos leva a um dos conflitos espirituais mais misteriosos da Bíblia. Judas 1:9 menciona um embate direto entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Mas por que o corpo desse líder seria tão importante? O versículo nos dá um vislumbre dessa batalha. Mas o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo e argumentava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." A grande pergunta é: qual era o objetivo de Satanás ao reivindicar o corpo de Moisés? Diferente de outras passagens bíblicas onde o diabo tenta enganar, acusar ou destruir, aqui ele está travando uma disputa jurídica por algo físico. Isso sugere que o corpo de Moisés possuía um significado espiritual profundo e poderia ser usado para um propósito maligno. Por outro lado, a atitude de Miguel também é reveladora. Ele não entra em uma discussão direta com Satanás, nem tenta vencê-lo pela força. Em vez disso, invoca a autoridade de Deus e declara: "O Senhor te repreenda." Esse detalhe nos ensina algo essencial sobre batalhas espirituais. A vitória não vem pela força humana ou angelical, mas pelo poder e autoridade do próprio Deus. Esse episódio nos mostra que havia algo muito maior acontecendo nos bastidores espirituais. Mas afinal, por que o diabo queria o corpo de Moisés? O que ele ganharia com isso? As possíveis respostas nos levam a uma compreensão ainda mais profunda das estratégias do inimigo e do plano de Deus. A disputa espiritual pelo corpo de Moisés levanta uma questão intrigante. Por que Satanás estava tão interessado nos restos mortais desse líder? Se a morte geralmente marca o fim da influência de alguém sobre a terra, o que fazia com que o corpo de Moisés fosse um objeto de disputa entre forças celestiais e demoníacas? A primeira e mais provável razão é a idolatria. Ao longo da história bíblica, vemos Satanás tentando desviar a adoração que pertence a Deus. Se o povo de Israel já havia transformado a serpente de bronze feita por Moisés em um objeto de culto, segundo Reis 18:4, imagine o que fariam se encontrassem o corpo de seu maior líder. O diabo poderia usá-lo como um ídolo, levando os israelitas a prestarem culto a Moisés em vez de a Deus. Outra possibilidade é a profanação. Satanás frequentemente ataca aquilo que Deus valoriza. Em Jó 2:5, vemos que ele pede permissão para ferir o corpo de Jó, mostrando que destruir fisicamente os servos de Deus é uma de suas estratégias. Profanar o corpo de Moisés poderia ser um ato de afronta contra Deus e um meio de diminuir sua importância espiritual. Também devemos considerar a estratégia do engano. Possuir o corpo de Moisés poderia permitir ao diabo criar falsos milagres e aparições, enganando o povo de Israel.
O apóstolo Paulo nos adverte que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. Se o inimigo tivesse controle sobre os restos mortais de Moisés, poderia usá-los para fabricar sinais e maravilhas falsas. Por fim, há teorias que sugerem que Moisés pode desempenhar um papel futuro no plano de Deus. Em Apocalipse 11, há a descrição de 2 testemunhas que realizarão milagres semelhantes aos de Moisés e Elias. Se Moisés for uma dessas testemunhas, o diabo poderia estar tentando impedir esse plano. Mas há algo ainda mais profundo a se considerar. Como esse evento se conecta a outras passagens da Bíblia, o que essa disputa nos revela sobre o padrão das batalhas espirituais. A disputa pelo corpo de Moisés não foi um evento isolado. Ao analisarmos outras passagens bíblicas, percebemos que esse episódio se encaixa em um padrão maior de batalhas espirituais. Um dos eventos mais significativos ligados a Moisés é sua aparição no Monte da Transfiguração, Mateus 17:1-3. Ali, ele e Elias surgem ao lado de Jesus, conversando com o Messias glorificado. Mas como Moisés, cujo corpo foi escondido, pôde aparecer ali? Esse detalhe sugere que seu corpo pode ter sido preservado ou transformado de maneira especial por Deus. Outro paralelo interessante ocorre em Zacarias 3:1-2, onde Satanás aparece acusando o sumo sacerdote Josué. Nesse caso, assim como na disputa pelo corpo de Moisés, vemos a frase "O Senhor te repreenda", reforçando um padrão nas batalhas espirituais. Deus é a autoridade máxima que silencia as acusações e investidas do inimigo. Além disso, há a conexão com Elias, que teve um destino igualmente misterioso. Enquanto Moisés foi enterrado em um local secreto, Elias foi levado aos céus em um redemoinho, 2 Reis 2:11. Ambos os casos mostram a intervenção direta de Deus sobre seus corpos, impedindo que caíssem nas mãos erradas. Esses eventos sugerem que há mais em jogo do que apenas um sepultamento desconhecido. Mas afinal, o que tudo isso nos ensina sobre as batalhas espirituais e o mundo invisível? A disputa pelo corpo de Moisés não é apenas um episódio misterioso da Bíblia, mas também uma poderosa lição sobre batalhas espirituais e o funcionamento do reino invisível. A primeira lição é que a guerra espiritual é real. Muitas vezes pensamos que conflitos espirituais acontecem apenas em batalhas grandiosas, envolvendo nações ou eventos cósmicos. No entanto, essa disputa nos mostra que até mesmo o corpo de um servo de Deus pode ser um campo de batalha entre o bem e o mal. Isso confirma o ensino de Efésios 6:12. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Outra lição fundamental é que o inimigo sempre tenta distorcer a verdade e usurpar aquilo que pertence a Deus. Ele queria o corpo de Moisés não porque tivesse poder sobre ele, mas porque poderia usá-lo para enganar o povo, desviá-los para a idolatria ou invalidar o legado do grande profeta. Também aprendemos que a autoridade pertence a Deus. Miguel não. Tentou vencer Satanás pelo confronto direto, mas declarou: "O Senhor te repreenda". Isso nos ensina que em batalhas espirituais não devemos confiar em nossa própria força, mas na autoridade do Senhor. Por fim, esse episódio reforça que Deus cuida dos seus servos mesmo após a morte. Moisés foi protegido por Deus durante sua vida e mesmo após sua partida, garantindo que seu corpo não caísse nas mãos erradas. Mas como podemos aplicar essas lições à nossa própria vida? A história da disputa pelo corpo de Moisés não é apenas um relato de um evento misterioso, mas uma chave para entendermos como devemos nos posicionar nas batalhas espirituais do dia a dia.
A primeira aplicação prática é a importância de resistirmos espiritualmente da maneira correta. Tiago 4,7 ensina: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Miguel não discutiu ou tentou vencer Satanás por sua própria força, mas confiou na autoridade de Deus. Assim também devemos fazer ao enfrentar ataques espirituais. Nossa defesa não está em palavras duras ou rituais humanos, mas em nossa submissão total a Deus. Outro ponto essencial é evitar a idolatria moderna. O desejo de Satanás pelo corpo de Moisés nos lembra que o inimigo frequentemente usa pessoas e objetos para desviar a adoração que pertence somente a Deus. Hoje, isso acontece quando elevamos líderes religiosos, tradições ou bens materiais a um status superior ao que deveriam ter. Devemos sempre manter nosso foco no Senhor, sem deixar que nada tome seu lugar. Além disso, essa história nos ensina a confiar no cuidado de Deus. Se Ele protegeu o corpo de Moisés de cair em mãos erradas, quanto mais protegerá aqueles que o servem. Devemos descansar na certeza de que nossa vida está nas mãos do Pai, tanto agora quanto na eternidade. Por fim, essa passagem nos lembra da promessa final da ressurreição. Moisés apareceu glorificado no Monte da Transfiguração, um vislumbre da vitória final dos crentes. Mas o que essa história nos ensina sobre nosso destino eterno? A história do corpo de Moisés nos aponta para um tema ainda maior: o destino final dos servos de Deus. Se Deus cuidou de Moisés até depois de sua morte, isso nos lembra que Ele tem um plano para cada um de nós, não apenas nesta vida, mas na eternidade. A Bíblia ensina claramente que a morte não é o fim para aqueles que pertencem ao Senhor. Filipenses 3:21 nos assegura que Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Assim como Moisés apareceu no Monte da Transfiguração, um dia os crentes também receberão um corpo glorificado. Isso significa que nossa esperança não está na morte, mas na ressurreição. Nem mesmo Satanás pode frustrar os planos de Deus para os seus escolhidos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8:38-39. Mas o que podemos levar dessa história para a nossa vida diária? A disputa pelo corpo de Moisés é um dos episódios mais misteriosos da Bíblia. Mas sua mensagem vai muito além de um simples conflito espiritual. Ela nos ensina sobre a realidade das batalhas invisíveis, a autoridade de Deus, o perigo da idolatria e a promessa da ressurreição. Vimos que Satanás sempre tenta desviar a adoração de Deus e distorcer o plano divino, mas o Senhor cuida dos seus servos, tanto em vida quanto após a morte. Assim como Moisés permaneceu sob a proteção divina, nós também podemos confiar que Deus está no controle absoluto do nosso destino. Agora, eu quero saber de você. O que mais te surpreendeu nessa história? Você já conhecia esse evento? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com amigos que precisam conhecer essa verdade. Se esse estudo fortaleceu sua fé, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos profundos da Palavra de Deus. Sua participação é essencial para que mais pessoas tenham acesso a esses ensinamentos. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo estudo bíblico.